Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É o programa Em Pauta, chegando até a sua casa, sexta-feira, não é? O nosso encontro semanal e, claro, sempre com um tema realmente muito importante, o que está na pauta do dia. Você tem acompanhado alguns programas especiais diretamente aqui da Cidade Imperial e hoje, nesse nosso programa aqui da Cidade Imperial, nós vamos conversar sobre este projeto que o governo do estado do Rio de Janeiro tem implantado, que são as chamadas UPPs, não é? E você vai saber um pouco mais sobre isso na nossa matéria inicial. Acompanhe. A Unidade de Polícia Pacificadora é um novo modelo de segurança pública e de policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas comunidades. Ao recuperar territórios ocupados há décadas por traficantes e recentemente por milicianos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, as UPPs levam a paz às comunidades e cerca de 200 mil pessoas são beneficiadas pelas unidades. O governo do Rio está investindo 15 milhões de reais na qualificação da Academia de Polícia para que até 2016 sejam formados cerca de 60 mil policiais no estado. Até o final de 2010, 3.500 novos policiais foram destinados às unidades pacificadoras. A primeira UPP foi instalada na favela Santa Marta em 20 de novembro de 2008. Posteriormente, outras unidades foram instaladas na Cidade de Deus, onde em março deste ano recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No Pavão, Pavãozinho, Morro dos Macacos, Vila Cruzeiro, entre outras favelas. Em algumas delas, o crime organizado já foi totalmente expulso. O programa tem sido bem avaliado por especialistas. No entanto, vem sofrendo críticas devido ao fato de as comunidades que mais rapidamente têm recebido este serviço serem aquelas situadas próximas à Zona Sul, a mais rica da cidade, sendo uma forma de, portanto, reduzir a criminalidade nos bairros mais ricos e não naqueles mais violentos como deveria se esperar. A essas críticas, respondem as autoridades que a iniciativa de iniciar na Zona Sul do Rio essa operação, onde se situam favelas menores, é consequência da necessidade de maior efetivo policial para ocupar as favelas maiores, como o Complexo do Alemão. Polícia Pacificadora, no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você ter uma noção do tema dessa noite. Nós vamos querer entender melhor aqui no nosso programa, não é, o motivo da implantação. Claro, o Rio de Janeiro está vivendo, como o Brasil, um momento histórico. Vamos ter aí pela frente, não é, Copa do Mundo, Olimpíadas, mas independente disto, Rio de Janeiro já por uma questão histórica vem travando uma grande luta contra a violência, aí entra o crime organizado e assim por diante. E nós queremos entender melhor essa ação governamental, seus benefícios, mas também aí não é o que pode ainda ser feito em relação à questão da violência. Aqui nos nossos estúdios, como você acompanha diretamente aqui no Centro Educacional Terra Santa em Petrópolis, nosso querido amigo Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores que devem estar se perguntando, será que o Frei Moser trouxe agora a televisão para cá, para o Centro Educacional Terra Santa, Petrópolis? E, sobretudo, uma pergunta, Padre Hamilton, que muita gente me faz. Mas, Frei, no Em Pauta vocês tratam de todos os temas? É muito simples, nós não somos bobos, nós trazemos especialistas que garantem a ortodoxia das nossas colocações. E com isso a gente se sente seguro. Tá certo, e é por isso que temos aqui então a presença de um especialista de peso. Estou falando do professor Gustavo Hecker. Ele é consultor e professor na área de segurança e defesa. Leciona na Escola Superior de Guerra, na URCA, aí na capital carioca. Então, nosso abraço, a nossa alegria de tê-lo aqui conosco. Professor, boa noite. Boa noite, padre. Prazer enorme estar aqui no seu programa.
programa, sem dúvida alguma, que analisa toda a dimensão da questão social, com a importância de se levar aos telespectadores um amplo debate sobre um tema tão importante, que é essa violência urbana. A violência que assusta, a violência que constrange. E falando sobre isso, professor, aqui já vem uma questão inicial e muita gente em casa deve já estar se perguntando, não é? Estão aí as promessas, dinheiro sendo investido até 2016, claro, teremos aí em 2016, né, as Olimpíadas, mais de 60 mil novos policiais devem estar trabalhando nas UPPs, mas para que o pessoal em casa, não só do estado do Rio, mas de todo o Brasil e além Brasil, possam entender melhor, né, como é que foi concebido esse projeto? Na verdade, esse projeto nasceu de uma repercussão de uma nota de jornal em relação a um tiro exatamente em Copacabana, ano de 2007. A manchete do jornal dizia, olha, alguém levou um tiro em Copacabana, a violência está aumentando, e na verdade qualquer notícia num desses bairros que tem um efeito jornalístico de repercussão da matéria muito forte, fez com que o governo começasse a se preocupar no enfrentamento dessa questão. Mais tarde, inclusive, algo como aconteceu no Alemão, a partir do momento em que começaram aqueles incêndios dos coletivos, houve uma necessidade de uma reação. E aí surgiu a ideia da UPP. Dizer que nós absorvemos um know-how de experiências conduzidas em outros países não seria adequado. Na verdade, a UPP foi uma forma deles criarem uma ação nessas áreas, mas uma ação coercitiva, que por si só não acaba com o problema. Pelo contrário, impõe a adoção de outros programas por parte do governo. Daí a razão, e tive o cuidado de ouvir na matéria inicial, de que as UPPs foram implantadas, digamos assim, nos bairros nobres. Claro que aí tem uma dose muito grande do fato de que esses bairros nobres é onde está a população que gera notícia, a população que... Sem dúvida. Não é? que interfere no processo, que tem poder de interferir no processo. Essa é que é a verdade. Então isso ficou muito restrito ali, agora se ampliou um pouco mais, mas eu diria que está muito numa região ainda, de certa forma, privilegiada até pelas intervenções no espaço urbano por parte do poder municipal, estadual. A questão está, o UPP por si só não resolve o problema. É preciso que haja uma ação maior com enfoque social, para efetivamente, se essa é a verdadeira intenção da inserção dessa população no contexto da vida urbana como cidadão, aí evidentemente, a UPP é um passo, mas não é definitivo. Claro, está certo. Aqui estamos falando de uma somatória de forças, né, Frei Moser? É interessante vocês, inclusive os franciscanos parece que têm uma experiência de trabalho social, espiritual, evangelizador, portanto, ali na Rocinha, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas antes quero fazer um comentário, não é, sobre as colocações aqui do nosso professor Heck. É professor da Escola Superior de Guerra. Ele deve ser daqueles que diz, vai lá e mata. Já fez uma colocação que diz nada disso. Exato. Nós queremos muito mais integrar essa população, dar-lhe condições mais humanas para que nós sejamos realmente, não é, habitantes de uma cidade verdadeiramente maravilhosa. E não é só o Rio de Janeiro, é uma ação mais ampla que com o tempo certamente irá se estender para Recife, Salvador, que estão adquirindo um índice de violência também assim bastante assustador. Bom, no tocante à nossa presença na Rocinha, agora há 3 anos, quando foi tomada essa decisão, muitos franciscanos aqui do Centro-Sul ficaram assim um pouco espantados, mas logo na Rocinha aquilo é uma violência, é um povo ruim, é uma imagem negativa, imagina. Ora, os frades que chegaram lá, não sei, talvez o odor de santidade, né, fez... Em 1 ano houve 1000 comunhões, primeira comunhões de crianças, não é? Nessa igreja que está
praticamente na boca da favela, não está lá em cima, ou seja, converge para lá tanta gente. Isso significa, a população é boa, eles querem algo de diferente. Agora, evidentemente, as condições são infra-humanas e isso depois também ele vai explicar melhor, não é? Toda essa violência que ela tem interesses para além, digamos assim, da dominação, são interesses econômicos, são interesses políticos, tem uma outra série de questões. Agora, é preciso ressaltar, esse povo que está lá sofre. Esse povo é um povo que tem coração bom. Muitos são nordestinos, não é? Que vieram buscar uma vida diferente, mas trouxeram consigo a sua religiosidade, a sua bondade e o desejo de viver em paz. Agora, professor, nós estamos aqui num primeiro momento tentando entender um pouco, fazendo um quadro da questão, e fica a pergunta aqui no coração, não é? Como que o Rio de Janeiro não é essa cidade bonita por natureza, não é abençoada por Deus, está lá o Corcovado, mas um Rio de Janeiro que sabemos, eu não sei se é a cidade que mais tem favelas no Brasil, não é a maior cidade do Brasil, claro, a maior é São Paulo, obviamente, mas são aí em torno de 700 favelas, se diz algo em torno disso. E por que o Rio chegou a esse extremo? Claro, estamos aqui começando a contemplar uma outra realidade, né? Tem que mudar, porque não dá para, pior não dá para ficar. Mas por que o Rio de Janeiro chegou a esse extremo? Muita gente se pergunta isso, professor. Padre, é interessante isso. Abandono, o que foi? Na verdade, o processo de urbanização dos países menos avançados, dos países, digamos assim, era um termo que naquela época, década de 50, a gente tinha vergonha de falar, subdesenvolvido. Então se usava aquele termo em desenvolvimento, mas na verdade ou era ou não era. Mas e lá o na nosso França, não era. Lá na França, onde eu estudei, se dizia Le Pays de là-bas, lá de baixo, aqueles países. Esse processo de urbanização foi um processo muito acelerado. Então, o Brasil se transformou, de repente, de um país eminentemente agrário para um país urbano, em termos de localização da população. Perfeito. Então, elas começaram a chegar às grandes cidades, e essas cidades não estavam preparadas para receber aquela população e conceder a eles um emprego efetivo para que eles pudessem criar uma situação de sobrevivência das famílias. Ora, onde é que eles foram se localizar? Eles foram se localizar exatamente próximo às áreas que ofereciam emprego. Então, era a construção civil, que era latente nos espaços mais densos da cidade. Naquela época, Zona Sul, Tijuca. Então, essas populações foram se localizando nesses espaços que ofertavam emprego. O emprego de empregado doméstico, o emprego do garoto de entregador de jornal, até aquele que ficava na rua pedindo um trocado para limpar o vidro do carro. Eram subempregos naturais de um processo de expansão urbana. Então, a cidade não estava preparada para recebê-los. Isso foi criando um volume tamanho que o Rio de Janeiro hoje tem, sem dúvida alguma, sem medo de errar, 20% da sua população é uma população chamada favelada. Se o senhor considerar que o Rio de Janeiro tem aí 6 milhões, Rio de Janeiro cidade, um entorno, o IBGE está falando de 11 milhões, alguma coisa assim, mas 6 milhões, nós vamos ter uma população favelada aí de 1.200, 1 milhão, os últimos dados do Instituto Pereira Passos. Ou seja, é um volume considerado. Agora, é um volume preocupante não numa realidade e até mesmo exclusiva da América Latina, ou do nosso caso. Por quê? Porque no mundo inteiro, para 6 bilhões de pessoas, existe 1 bilhão de favelados, padre. No mundo inteiro. Ou seja, 20% da população mundial é uma população favelada. Professor, se me permitir, muita gente diz, o pobre dos Estados Unidos é igual classe média no Brasil ou na América Latina. Eu tive uma experiência que realmente me marcou. Lecionando em Berkeley há umas décadas atrás, eu resolvi visitar a igreja dos franciscanos em São Francisco da Califórnia. Não é? Imagina, a Califórnia seria a 6ª nação mais rica do mundo. E cheguei lá
um quarteirão imenso, todo rodeado de pessoas meio mal vestidas, mas falando inglês perfeito, segundo a minha compreensão, né? E cheguei ao convento e perguntei, convento franciscano, mas o que é isso? Não, todos os dias nós alimentamos 3.000 pessoas, oferecemos oportunidade de banho, etc. Isso em São Francisco da Califórnia. Né? Quer dizer... Frei Moza, eu vou dar um testemunho vivido agora há 2 anos atrás, padre. Eu estava em Washington estudando, fazendo um curso, a cerca de 1,5 km, 2 km da Casa Branca, tem uma zona muito pobre de Washington. Então havia uma recomendação a nós, estudantes, de que nós não passássemos nessa área depois das 6 horas da tarde. Nós estamos falando na capital mundial da nação que tem 14 trilhões de dólares de PIB. Então, quer dizer, é uma realidade que está incorporada, essa violência está incorporada. Por isso que eu digo, é que essa violência está associada a outras causas. E uma das causas que me preocupa muito é o enorme desequilíbrio que foi gerado por conta de uma realidade econômica mundial. O mundo está profundamente desigual. E o Brasil, lamentavelmente, dentro desse processo, aliás, é um dos que lidera isso. O Papa Bento XVI, naquela sua última carta social, não é? Veritatis in Caritatis, a verdade na caridade. Isso, claro, a partir aqui do exemplo das UPPs, no nosso próximo bloco. Então vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Voltamos já.